Marcos, no capítulo 1, nos conta uma história. Que Jesus estava pregando num sábado. E ele falava com autoridade. Aí, no meio da conversa toda, tinha uma pessoa lá, escutando Jesus, que tinha nele um espírito imundo. Jesus, no meio daquele ênfase daquelas palavras, Jesus falava assim: cala-te, cala-te, saia daí. E aí, aquele homem começou a tremer e o espírito abandonou aquele homem. A nossa lógica, durante esses 2000 anos de catequese, evangelização, ela diz o seguinte: que essa autoridade de Jesus é porque ele conhecia muito bem com quem ele estava lidando. E o homem não estava com espírito imundo, coisa nenhuma, ele estava com a doença, epilepsia, e aconteceu aquilo na hora. Quer dizer, então, a nossa lógica, ela mata tudo aquele de divino que possa nos representar. Quantas pessoas, teólogos, eu vejo dizer que não acredita que o mar abriu para Moisés. Abriu. Agora, o milagre foi abrir naquele momento que os judeus precisavam passar. A autoridade de Jesus naquele momento, toda aquela apresentação daquela autoridade, ele visava para que o mundo entendesse que quando nós estamos lidando com autoridade, o primeiro a mandar calar é o diabo. É isso que Jesus quis dizer para o mundo inteiro, para esses 2000 anos. Todas as vezes que a gente consegue falar com autoridade, o primeiro a mandar calar, o primeiro a nos ameaçar, o primeiro a nos dizer coisas que nos coloca por baixo é o diabo. Então, Jesus deu o recado dele. Falava com autoridade. Que toda autoridade, ela vem de Deus. As outras autoridades que a gente conhece são autoridades secundárias que recebem de Deus aquele papel. É um papel responsável. A autoridade é um papel responsável. Se você lida com a autoridade bem, Deus vai te atender bem. Se você lida com a autoridade mal, Deus vai te atender mal. Tem uma promessa de Jesus que fala assim: tudo aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Isso não serve só para padre, não. Isso serve para todos nós. Quantas coisas a gente desliga na terra? Se nós desligamos aqui, vai ser desligado no céu, mas você vai responder por isso. Quanta coisa a gente liga na terra, Deus então vai nos receber lá e fala assim: você ligou errado, mas ligou. Não é? Então, essa autoridade que Jesus estava falando, essa autoridade que quis com que o demônio se calasse, ela é como um abraço afetuoso de Deus em todo o nosso carisma de 2000 anos de evangelização. A nossa lógica hoje, ela observa. Não, aquele homem era doente.
Pode até ser que aquele homem era doente, mas será que ele deu um ataque na hora certa? Não é? Jesus mandou ele calar na hora certa? Será que Deus precisava de um teatro desse para colocar no Novo Testamento? Eu acho que não. Então, os espíritos imundos. Os espíritos imundos é esse que contesta a autoridade de Deus. É esse que conhece a autoridade de Deus. Vieste aqui para nos destruir. Eu sei quem tu és. Você é o Filho de Deus. O demônio conhece quando tem uma autoridade. Essa autoridade que vem de Deus. O demônio conhece, ele sabe muito bem. Mas se nós estamos imbuindo naquele momento férreo de enfrentar essa lógica, nós vamos falar como Jesus: cala-te. Porque o demônio está para destruir qualquer um de nós. O demônio está querendo que a gente cale. O demônio está querendo que a gente não fale. O demônio quer que a gente sobreviva numa particularidade que não é nenhuma, nem de longe, aquilo que Deus deseja de nós. Deus quer que a gente fale com autoridade. E como é que nós podemos falar com autoridade? Somente escutando a voz de Deus. Somente estando em consonância com a voz de Deus. Somente procurando entender o que Deus está precisando da gente. Eu, quando saio de casa, a primeira coisa que eu entro lá na capela, eu chego perto do sacrário que tem lá em casa e falo assim: Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor precisar de mim, só sabe onde é que o Senhor vai me encontrar. Porque essa força de Deus, ela deve vir no cotidiano. Essa autoridade de Deus, essa autoridade em falar com vocês, isso tem que brotar de dentro para fora. Ninguém não dá o que não tem. Ninguém não dá o que não tem. Quando vocês começam a perceber de que ali existe alguma coisa de Deus, nós estamos falando com autoridade. E Jesus falava com autoridade, porque Ele era a autoridade. Ele sabia o que Ele estava falando. Ele falava em parábolas. Ele falava em parábolas para que séculos e séculos pudessem entender o que Ele estava querendo deixar para a posteridade. Falar com autoridade é conhecer, é ter amizade com aquele centro da autoridade, é conviver com aquele centro da autoridade. Não adianta ser teólogo, não adianta ser uma pessoa sábia, uma pessoa culta, se ela não tem aquela intimidade com Deus que é a autoridade. Então, São Marcos hoje nos deixa esse recado. Falem com autoridade. Procure entender Deus. Não precisa decorar o Evangelho, não. Bobagem. Tem gente que fala assim: eu já decorei São Marcos todo. Eu já decorei São João. Bobagem, você está perdendo seu tempo. Fale com autoridade. Procure entender qual é o recado de Deus. Para esses 2000 anos de evangelização, vocês podem ter certeza, o demônio vai estar sempre no pé de vocês falando assim: eu sei quem tu é. Eu sei muito bem, você veio para nos destruir. O demônio vai estar sempre falando isso, tá bom? Então o recado hoje é muito simples, que São Marcos nos deixa. Falem com autoridade, como Jesus falava. Jesus nos passa essa autoridade com a maior facilidade do mundo, mas não é em meios acadêmicos, não é em seminários, não é em cursos de teologia que você vai adquirir essa autoridade. Você vai adquirir a autoridade somente escutando e falando Deus. Nesse momento, Deus vai falar com autoridade através de vocês, tá bom? Então fica meu recado para isso.